Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de farmacologia. Hoje nós vamos falar sobre os antivirais. Vocês vão notar, pessoal, que essa é uma aula bem curta, bem pontual, tá? Porque na medicina veterinária a gente tem alguma limitação para a utilização de antivirais. E os antivirais também têm algumas, acabam sendo aí, não fármacos não exatamente eficientes para o tratamento das doenças virais. A gente já vai ver isso por quê. O vírus, pessoal, são elementos genéticos não celulares, ou seja, eles não têm metabolismo próprio e eles obrigatoriamente precisam utilizar outras células para fazer a sua replicação. São os menores agentes infecciosos conhecidos e as doenças virais são doenças de grande importância, tanto para animais de produção quanto para animais de companhia, né? E alguns vírus também são caracterizados como zoonoses. Então, as doenças virais, elas são muito importantes na rotina clínica, tanto da medicina humana quanto da medicina veterinária. Um vírus, ele carrega basicamente o seu material genético, que é composto de DNA, né, onde ele tem uma fita dupla de material genético, ou RNA. Né? Os vírus de DNA ou RNA, então eles ficam com esse material genético reservado dentro deles, né? E são envoltos por uma outra cápsula que a gente chama de capsídio. E basicamente essa é a estrutura de todos os vírus. Eles não têm grandes organelas, não conseguem fazer um metabolismo e muitas vezes não são nem considerados como seres vivos. O vírus ele pode ser envelopado ou não envelopado. Esse envelope viral nada mais é do que uma parte da membrana celular de alguma célula já ao qual esse vírus já infectou, né? Então, os vírus envelopados, eles têm essa membrana celular, mas não é criação, essa membrana celular, ela não é própria do vírus, e sim daquela célula a qual ele já fez a infecção. Nós temos vários tipos de vírus na nossa rotina clínica, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos de vírus de DNA, o herpes, né? Que é caracterizado aí por grandes prejuízos relacionados à reprodução, principalmente na bovinocultura, né? Ou até na equidicultura. O adenovírus, que é o vírus que tem aí causadores da hepatite infecciosa canina, né? Vírus de RNA, ainda a gente tem a anemia infecciosa equina, leucose, FIV, FeLV, artrite encefalite, né? Que são vírus muito importantes aí da nossa rotina. Normalmente, os vírus de RNA têm uma dinâmica ainda maior do que comparado aos vírus de tipo de DNA. Então, eles conseguem fazer mutações de forma muito rápida e muito fácil. Isso faz com que a gente tenha menos quantidades de vacinas ou tratamentos específicos para vírus do tipo RNA, ok? Os antivirais, eles existem aí há bastante tempo, porém vocês vão notar ao longo da aula que eles não são muito eficazes para o tratamento das doenças virais. Tá? Isso acontece porque, diferente das bactérias, a contaminação viral não vai vir marcada por grandes sintomas clínicos. Esses sintomas clínicos de uma doença viral, eles só vão aparecer após uma alta taxa de replicação do vírus no hospedeiro, né? Ou seja, a gente sempre identifica a doença tardiamente, depois que o hospedeiro já está muito contaminado e já está aí também transmitindo a doença a outros. A ineficácia dos antivirais é marcada porque, como o vírus não tem um metabolismo próprio, a gente não consegue selecionar receptores específicos daquele vírus para fazer a ação dos antivirais. Então, basicamente, todos os antivirais vão tentar atenuar
a replicação do DNA ou RNA viral. Isso vai fazer também uma atenuação da replicação do DNA do nosso paciente, né? Então, o vírus não vai replicar, mas também eu não vou ter a síntese de novas células, a síntese proteica das minhas células mesmo do meu paciente. Então, os antivirais são marcados também por alguns efeitos tóxicos, né, relacionados a essa inibição da replicação de DNA, ok? Isso tudo, então, porque um vírus é algo metabolicamente inerte, ele não consegue fazer seu metabolismo sozinho e precisa utilizar da célula do hospedeiro para conseguir fazer a sua replicação. Além de todos esses fatores, na medicina veterinária nós temos algumas restrições com a utilização de antivirais. Então, isso é um problema para nós, porque como a medicina já tem grandes limitações no uso de antivirais, a gente não tem antivirais muito eficientes para cada doença, a utilização na medicina veterinária poderia ainda aumentar os casos de vírus que são resistentes aos antivirais. E por isso, muitos dos antivirais que aí poderiam ser eficientes para algumas das patologias não são liberados para o uso na veterinária. Então, os primeiros exemplos de antivirais que a gente vai ver são a amantadina e a rimantadina. A amantadina e a rimantadina, elas vão ter uma boa atuação contra os vírus do tipo RNA. Okay? Então, um exemplo bem clássico da utilização desses fármacos é para o combate do vírus da influenza, né? Na influenza humana, ou o vírus da gripe, né, é utilizado bastante aí a amantadina e a rimantadina. Como que se faz, como que é a atuação desses fármacos frente a esse vírus? Como ele é um vírus do tipo RNA, né, ele vai conseguir entrar lá no tecido respiratório do hospedeiro, né, e ele vai ficar dentro de uma cápsula que a gente chama de endossoma, né? Dentro desse endossoma, ele vai começar a fazer a sua replicação, né, do seu RNA, vai querer liberar o RNA dele para que justamente a célula parasitada, que é a célula onde está esse vírus, comece a replicar esse vírus, né, usando o seu metabolismo. O que faz a amantadina e a rimantadina? Elas vão bloquear, dentro desse endossoma, um canal proteico de hidrogênio, impedindo a liberação do RNA para dentro da célula que está parasitada. Isso vai impedir com que o vírus consiga fazer a sua replicação, né? E, por consequência, sua multiplicação. Ela é bastante eficiente quando se começa o tratamento no início da doença, em até 48 horas após a contaminação. Mas esse é o grande problema, que nem sempre a gente identifica os sintomas de gripe em 48 horas, né? Normalmente a gente deixa para começar o tratamento mais tarde. A esse ponto, já se tem uma grande carga viral. De pouco adianta eu começar a fazer o tratamento com a amantadina ou a rimantadina. Elas são utilizadas também no tratamento de influenza equina, né? Porém, se tem uma pouca eficiência, tá, desses fármacos contra a influenza dos cavalos. Tá? Isso se deve também pela alta pela alta carga viral já apresentada pelos animais, né, no início do tratamento, e um pouco também por alguns efeitos tóxicos que a amantadina e a rimantadina vão acabar mostrando. Tá? Desses efeitos tóxicos, a gente tem aí uma alta taxa de biotransformação hepática desses fármacos, né? Então, bastante cuidado com o uso em pacientes com problemas hepáticos, né?
E basicamente também elas têm uma alta taxa de excreção renal, né? Bastante cuidado então com os rins desses pacientes, ok? Nós temos também como antiviral o aciclovir, né? O aciclovir ele é muito famoso, principalmente para o tratamento aí de herpes, né? Da herpes humana. É utilizado aí tanto de forma sistêmica quanto tópica. E o aciclovir, ele justamente inibe o DNA, a DNA polimerase humana e viral. Então, ele vai impedir a replicação de DNA humana e de DNA viral. Poucos efeitos colaterais são marcados pelo aciclovir. Okay? Algumas pessoas relatam aí tonturas, dores de cabeça, né, incoordenação motora, porém esses efeitos aí são raros, né, esses efeitos colaterais do aciclovir. O aciclovir ele está disponível também na forma tópica, né, e pode ser feito aí por pomadas. Porém, ele não é muito eficiente para as formas de herpes que a gente encontra aí nos equinos ou nos bovinos, por exemplo. Ele não tem uma grande eficiência, não está muito claro o porquê que isso acontece. O aciclovir, ele justamente vai fazer uma inibição competitiva da DNA polimerase, né? E vai impedir, né, com que o DNA viral consiga ser replicado, tá? Justamente por isso ele vai acabar tendo alguns efeitos colaterais, porque ele também impede a replicação do DNA humano ou do DNA do animal, né? Justamente por isso que a gente tem alguns efeitos colaterais com o uso do aciclovir, né? O aciclovir, então, ele tem no formato tópico ou no formato sistêmico, né? Ele é bastante eficiente na forma tópica, principalmente no início da doença, quando você tem uma baixa carga viral, né? O próximo fármaco é o Foscarnet, né? Esse fármaco está ganhando aí o mercado veterinário aos poucos, né? Ele está sendo acrescentado para o tratamento de algumas patologias, e ele também faz inibição de DNA e RNA, né? E também impede aí a transcriptase reversa para os vírus do tipo RNA. Ele também faz a inibição da replicação viral. Ele é indicado para várias doenças virais, né? A, a eficiência dele ainda não está bem comprovada, ok? Mas na FeLV já se tem aí bons resultados com a utilização do Foscarnet. O problema dele é que a gente tem aí um pouco fornecimento desse fármaco no mercado brasileiro. E a maioria das vezes a gente tem que mandar manipular o fármaco, né? Para conseguir estar utilizando ele. Legal? Outro problema do Foscarnet é que ele também tem uma alta toxicidade renal, aumentando os níveis de creatinina muito rapidamente. Tá? Então, pacientes que estão tomando o Foscarnet, eles vão precisar ficar internados para receber aí bastante fluidoterapia durante a terapêutica, tá? Para impedir aí lesões graves nos rins, ok? O próximo fármaco é a ribavirina, né? A ribavirina aí já é mais conhecida na medicina veterinária, já vem há mais tempo sendo utilizada, principalmente no tratamento da sinomose. Mas já se sabe que quanto mais cedo iniciar o tratamento da sinomose com a ribavirina, melhores são os resultados, né? Esses resultados não são, obviamente, milagrosos, né? A gente não tem uma cura aí da sinomose garantida com o uso da ribavirina, mas ela consegue diminuir bastante a carga viral, tá? A ribavirina, infelizmente, também vai causar vários sinais gastrointestinais, né? Alguns sintomas aí colaterais dela, hepatotóxica, né? Pode provocar anemia justamente por impedir a replicação de DNA, né?
trombocitopenia, ou seja, uma diminuição das plaquetas e supressão da medula óssea, né? Então, pacientes com sinomose, para fazer a utilização da ribavirina, normalmente a gente usa aí como padrão pacientes que ainda não estão em sintomas neurológicos da sinomose. Ela é um fármaco um pouco mais caro, mas já consegue ser utilizada aí em centros um pouco maiores. Ela já tem uma rotina maior na medicina veterinária, com a utilização contra a sinomose, né? A ribavirina, aqui tem até uma propaganda ali da farmácia de manipulação, né? Recuperação de 80% dos casos em fase neurológica. Esses casos não podem estar muito avançados, né? Mas isso já é aí uma boa evolução para o tratamento da sinomose, né? Existe também a ribavirina na medicina humana para ser comprada. Ela pode ser comprada aí com receita simples, né, em 2 vias, mas tem que ter cuidado um pouco com a dosagem, porque ela é bastante tóxica. Então, pessoal, esses são os antivirais propriamente ditos, que têm uma atuação lá no DNA ou RNA viral, ok? A interferona já não é um tipo de antiviral, e sim um imunomodulador, né? Ele consegue modular um mediador químico bastante interessante, que é o interferon, né? Nos nossos pacientes. O interferon, ele é produzido pelo paciente saudável e justamente o que ele faz é impedir a replicação do DNA ou RNA viral, tá? Inibindo a atuação dos ribossomos naquela célula que está contaminada. Tá? O interferon é muito eficiente para o tratamento aí de doenças virais, como a FIV e a FeLV, né, dos gatos. Porém, ele tem aí como algumas desvantagens o alto custo. Isso porque, para fazer a manipulação, para fazer o interferon, né, você precisa fazer a coleta de sangue, né, e o isolamento do interferon daquela espécie em específico. Então, se eu estou fazendo o fármaco aqui, esse interferon, eu preciso de animais saudáveis, no caso aqui gatos saudáveis, para fazer a aplicação desse interferon somente em gatos, tá? Então, quer dizer que cada interferon é espécie dependente. Isso aumenta muito o custo da produção desse fármaco, né? A gente tem aí farmácias veterinárias que produzem interferon específico para gatos, que é esse Virbagen para gatos, e eu também tenho específico para cães, né? Mas o grande problema dele é justamente esse alto custo aí do interferon. Ele não tem grandes efeitos colaterais, tá? Justamente por ser algo já intrínseco daquele organismo, ele já tem isso nesse organismo, né? Mas aí o custo é uma grande limitação do uso do interferon. Outro imunomodulador aí que é bastante conhecido e utilizado na rotina é o levamisol. Nós vamos falar sobre ele ainda lá em antiparasitários, né? Ele é um antihelmíntico bastante poderoso e muito utilizado até hoje. E ele tem uma ação imunomoduladora, estimulando a produção de anticorpos e aumentando a quimiotaxia e a fagocitose. Isso é muito interessante para um paciente que está imunodeprimido, imunodebilitado, né? E por isso a utilização do levamisol aí nas patologias virais vem crescendo bastante, tá? É bem interessante aí essa ação imunomoduladora do levamisol. Então, pessoal, a aula de hoje fica bem curta mesmo, porque a gente tem poucas opções de antivirais para a medicina veterinária e a efetividade deles vem sendo bastante questionada. Eu vou deixar alguns artigos, né, e algumas questões para vocês darem uma estudada sobre essa ação dos antivirais e se realmente às vezes vale a pena entrar com esse tipo de tratamento na nossa rotina clínica.
Na maioria das vezes, o que a gente faz na rotina clínica é não entrar com antivirais específicos e sim tentar estimular a imunidade desses pacientes para diminuir a carga viral, né? A medicina veterinária também trabalha muito com a prevenção dos vírus, né? Que é muito melhor do que entrar com o tratamento dos vírus, né? Então, qualquer dúvida, eu fico disponível ali no chat, né? Vou deixar disponível para vocês as atividades e só me chamar ali que fiquem bem à vontade. Ok, pessoal? Beijo a todos, se cuidem por aí e fiquem em casa. Tchau, tchau.